Meus queridos irmãos, graça e paz, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 9, leremos todo o capítulo. Este capítulo será alvo da nossa exposição. 2 Samuel, capítulo 9, na verdade, eu pregarei a palavra do Senhor e eu acredito que veremos um pouco na prática aquilo que vimos até aqui. 2 Samuel, capítulo 9, diz assim a palavra do nosso Deus: Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor e rei, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Senhor Deus bendito, te louvamos pela tua providência, pelo tempo que tivemos até aqui, onde podemos, Pai, ouvir as tuas santas instruções através dos teus servos, e suplicamos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Ilumina o nosso entendimento, que possamos extrair deste texto, conduzidos pelo teu Santo Espírito, as preciosas lições que apontam para o nosso Redentor. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de podermos considerar nessa tarde o nosso Redentor através das páginas do Antigo Testamento. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus queridos irmãos, eu preciso voltar um pouco e, obviamente, é difícil nós falarmos todos os detalhes que antecedem esse texto, mas eu preciso voltar a alguns anos, mais precisamente há uns 15 ou 17 anos, quando Davi, ele foi ungido rei por Samuel. E Davi, isso, exatamente. Agora, veja, ele foi ungido rei no lugar de Samuel por conta da desobediência de Saul.
Deus havia rejeitado Saul por causa da sua conduta, por causa da sua desobediência. E então o Senhor Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé com o intuito de que ali Samuel possa ungir Davi como rei. Após passar diante de Samuel todos os filhos de Jessé, aqueles que eram mais apresentados, o Senhor então, pela sua providência, aponta Davi como de fato aquele que deveria ser ungido. E nós vemos isso lá em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 12 ao verso 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Entretanto, após alguns eventos, a disposição de Saul em relação a Davi não era uma disposição boa. Entre indas e vindas nós percebemos Saul empreendendo uma grande perseguição a ponto, ou melhor, com o intuito de tirar a vida de Davi. Todavia, nesse contexto de perseguição, nesse contexto onde Saul queria de todas as maneiras tirar a vida de Davi, ele faz uma grande amizade com Jonatas, filho de Saul. E é nesse contexto de amizade que eles formam uma aliança, eles fazem um pacto, um acordo. E é esse pacto que vai conduzir Davi na maneira como ele vai tratar Mefibosete, de acordo com o texto que nós lemos. Esse pacto está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 20, do verso 14 ao verso 17. Eu preciso ler esse texto para que você entenda. A palavra de Deus diz: se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Esse é o contexto pelo qual nós leremos o capítulo 9 de 2 Samuel. Após este pacto, os anos passam e, diante de um conflito, diante de uma determinada batalha, Saul e alguns dos seus filhos são mortos. E Isbosete assume o trono de Israel e empreende, ao longo de alguns anos, uma batalha contra Davi. Davi, após sair vitorioso desses anos de batalha, enfim, ele tem o seu reino estabelecido. Veja, do período em que ele é ungido rei até o estabelecimento do seu reino, nós temos aí um período mais ou menos entre 15 a 17 anos. E é nesse contexto de estabilidade, é nesse contexto de tranquilidade que o rei Davi, ele diz no versículo 1 do capítulo 9, o texto que nós lemos: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Diante dessa breve introdução, eu convido você a pensar comigo sobre a aliança do rei e suas bênçãos sobre o seu povo. A aliança do rei e suas bênçãos sobre o seu povo. Primeiro eu vou explicar o texto, e após a explicação do texto nós vamos extrair lições e aspectos que apontam para a pessoa do nosso Redentor. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que Davi, ele cumpre a sua promessa na aliança com Jonatas. Veja mais uma vez o versículo 1, por favor. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo.
Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Após anos, depois de tantos eventos, Davi então se lembra daquele pacto, Davi se lembra daquele acordo que ele firmou com Jonatas. E é muito interessante nós considerarmos aqui a palavra bondade. A palavra bondade no hebraico é a palavra hesed, que traz a ideia de amor leal, amor fiel, amor pactual. Algumas traduções vão traduzir esta palavra como lealdade. Quando nós olhamos a NVI, em 2 Samuel 9:1, está da seguinte forma: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? No versículo 3, perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? É exatamente esse contexto que vai nortear as nossas lições e a exposição desse texto. Mas nós temos então a resposta de Ziba. No versículo 3, Ziba vai dizer o seguinte: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ziba era um antigo funcionário, um antigo servo da casa de Saul. E ele então diz a Davi: sim, ainda há alguém. Porém, e no texto original traz esse porém, aqui nós não temos tão claramente para nós, mas essa é a ideia. Quando Ziba responde a Davi, Ziba diz: existe sim, porém, ele é aleijado de ambos os pés. O que ocasionou essa enfermidade, essa limitação em Mefibosete? No capítulo 4 de 2 Samuel, no versículo 4, a palavra de Deus vai nos dizer: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Nós não sabemos exatamente o que ocorreu, mas certamente foi algo terrível, a ponto de trazer essa debilidade para Mefibosete, a ponto de não ser algo tratável. Você vê então Mefibosete aqui, anos depois, ainda com as mesmas limitações. Mas eu quero pensar um pouco sobre a resposta de Ziba. Alguns sugerem que Ziba agiu com um certo desprezo, como que dizendo para Davi: olha, não gaste tempo com isso, meu rei. Mefibosete é aleijado e não terá nenhuma utilidade para o Senhor. Naqueles dias, alguém que era aleijado não era visto no palácio, não era visto entre a realeza. E não é difícil a gente admitir essa possibilidade, porque no capítulo 16 de 2 Samuel, no versículo 3 e no versículo 4, nós vemos Ziba agindo de uma maneira totalmente cruel, enganando Davi e tentando prejudicar Mefibosete. Mas há ainda alguns que sugerem que Ziba fez essa afirmação de que Mefibosete era aleijado, tendo em vista de que Mefibosete não representaria nenhuma dificuldade para Davi. Não esqueça que naquele contexto era comum, quando um rei assumia o trono, a sua primeira providência era mandar matar toda a descendência do rei anterior. Para quê? Para que evitasse um futuro tumulto, para que evitasse uma dificuldade futura, onde de repente aquele descendente se levantaria com o intuito de usurpar o trono do atual rei. Então é possível que Ziba tenha isso em mente também. Davi então insiste com Ziba. No versículo 4, Davi pergunta:
onde está?" perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: "Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar." É como se Davi estivesse dizendo: ok, ele é aleijado, mas onde é que ele está? Eu quero encontrá-lo, eu quero saber onde ele está. E Ziba responde: ele está em Lodebar. A palavra Lodebar significa lugar nenhum. Lodebar era uma região insignificante, uma região desprezível, uma região pobre e árida, um local que não era bem visto naqueles dias. Você já parou para pensar? O neto de um monarca morando em Lodebar, alguém que nasceu no palácio, alguém que foi tratado diante de um contexto de realeza, agora ele se encontrava em Lodebar. E a pergunta é: por quê? Por que Mefibosete estava numa região tão pobre, uma região tão desprezível? E uma das possibilidades é que Mefibosete, ele estava ali escondido, porque era comum, como eu falei, era normal. Se você ler as escrituras, você vai perceber no livro de Reis, por exemplo, situações onde um monarca assume o poder e ele então manda matar todos os descendentes com o intuito de evitar problemas futuros. Então é possível que Mefibosete encontrava-se ali escondido. Davi então manda trazer Mefibosete, e isso nós vemos a partir do versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Eu fico imaginando aquela comitiva real chegando em Lodebar. Certamente Lodebar não tinha o costume de receber grandes personagens daquela época. Comitivas tão potentosas, digamos assim, comitivas tão majestosas. E então adentra as ruas daquela cidade, carros, cavalos, e aquelas pessoas então procurando por Mefibosete, procurando de casa em casa. Onde está Mefibosete? Eu fico tentando imaginar as pessoas ali, mas espera aí, o que é que eles querem com Mefibosete? O que é que eles querem com um aleijado? E eu preciso falar isso, porque esse é o contexto da época. Alguém que era aleijado, especialmente aleijado de ambos os pés, não era alguém que era visto como alguém útil. Era essa a realidade que nós tínhamos naquele contexto. E então, Mefibosete, após ser encontrado, muito provavelmente ele se perguntava: meu Deus, e agora? Não era incomum isso. E a declaração de Davi, a palavra que Davi traz a Mefibosete, mostra essa possível conduta de temor de Mefibosete, porque de repente Mefibosete naquele momento pensou: já era, me descobriram, então hoje é o meu dia. Então Mefibosete é trazido ao rei, e Mefibosete, ele se inclina diante do rei, e ele então diz: eis aqui teu servo. E Davi naquele momento traz boas novas a Mefibosete. As palavras de Davi são: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Mefibosete, hoje não é o dia da sua morte. Você comerá pão sempre à minha mesa, e eu restituirei a você todos os bens que foi de Saul teu pai. Naquele momento então Mefibosete provavelmente ficou maravilhado, e certamente isso é evidenciado pelo versículo 8. Ele então fica assustado diante da declaração do rei, e no versículo 8 a palavra de Deus diz: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? O que o senhor quer com isso? Que história é essa?
Eu deveria morrer. Eu sou descendente daquele que procurou a tua morte. Quem sou eu? Eu sou como um cão morto. Quem sou eu para que o Senhor exerça tamanha bondade? Davi continua. E no versículo 9 até o versículo 11, a palavra de Deus vai dizer que ele então chama Ziba e dá ordens a Ziba para que Ziba, seus filhos e seus servos cuidem do patrimônio de Mefibosete, aquele patrimônio que era de Saul. E aqui, meus irmãos, é muito importante nós lembrarmos que possivelmente o patrimônio de Saul era um patrimônio considerável, a ponto de Mefibosete ter ali à sua disposição 35 pessoas trabalhando para ele. É essa a situação. Essa é a história de Mefibosete. No versículo 12, a palavra de Deus então nos conduz ao final deste capítulo, versículo 12 e 13. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Aquele homem que morava em condições terríveis, agora estava morando em Jerusalém, uma cidade bem melhor e num local infinitamente melhor. Ele estava agora no palácio do rei. E tudo isso por conta de um pacto que esse rei havia estabelecido em anos anteriores. Essa pequena história de Mefibosete, ela ilustra uma grande história, uma história muito maior, que trata a respeito da nossa redenção. Porque Davi, ele é apontado nas Escrituras como um tipo de Cristo. Davi foi um rei falho, conforme nós vimos aqui, mas Davi era alguém que de alguma maneira apontava para Cristo. E este evento que nós temos aqui, conforme foi dito a nós em uma das palestras, se nós simplesmente olharmos para este texto e encararmos esse texto como olhar para Davi como um exemplo, nós perderemos o sentido real do texto. A ideia aqui é apontar para Cristo como Redentor. E eu quero então trazer algumas lições nesse sentido. Primeiro, Cristo cumpre sua aliança em nosso favor. Foi a aliança entre Davi e Jonatas que trouxe bênçãos sobre a vida de Mefibosete. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que desde a eternidade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estabeleceram um pacto de redenção, no qual nós seríamos beneficiados, no qual nós seríamos alcançados. A nossa salvação, ela está fundamentada numa aliança inquebrável. A nossa salvação está alicerçada neste pacto, onde o Senhor Deus, Ele cumpre a nossa parte. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 15, nós percebemos que o Senhor Deus, Ele formaliza este pacto da graça, e então Ele manda a Abraão partir os animais ao meio. Mas perceba, naquela época era comum, quando um pacto era estabelecido, um animal era rasgado ao meio, e ambos, aqueles que faziam parte do acordo, eles passavam entre esse animal. Mas o que é interessante, Abraão não passa, o Senhor Deus passa, e ele então cumpre aquilo que era próprio de Abraão. É por causa deste pacto, é por causa da obediência perfeita de Cristo a este pacto, que nós somos hoje alvos do amor leal, da bondade pactual de Deus. E este pacto, ele traz algumas bênçãos para nós. Primeiro, o pacto de Cristo nos trouxe salvação. Esta é a primeira bênção que nós temos. Meus queridos irmãos, o pecado nos aleijou e nos colocou numa condição desprezível. Davi mandou buscar Mefibosete em Lodebar para dar-lhe boas novas. Mefibosete, naquele momento em que esteve diante do rei, pensou: agora eu vou morrer.
Mas qual é a atitude de Davi em relação a Mefibosete? Não temas, hoje não é dia de morte, hoje é dia de vida. E é isso que nós percebemos o nosso Redentor fazendo por nós. Ele nos chama por graça, assim como Davi não chamou Mefibosete porque Mefibosete tinha algo a contribuir ao seu reino, porque Mefibosete tinha alguma vantagem política. Não, Davi chama Mefibosete por pura graça. Assim o Senhor também nos chama salvificamente por pura graça. Nós não somos salvos porque somos intelectualmente inclinados ao Evangelho. Nós não somos salvos porque viemos de uma terceira geração de presbiterianos. Nós somos salvos pela graça de Deus. É o pacto. É isso que traz a nós a nossa redenção. Assim como Davi chama Mefibosete, porque ele quer exercer sobre ele a bondade de Deus. Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele. Por isso, meu querido irmão, a sua resposta diante deste ato salvífico, deste ato gracioso de Cristo sobre a sua vida, deve ser gratidão. Seja grato. Seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por você em Cristo. Não que você não possa agradecer por um emprego, não que você não possa agradecer por uma bênção temporal, mas muitas vezes nós limitamos a nossa gratidão a Deus a questões materiais, limitamos a nossa gratidão a Deus a questões temporais. Cristo nos salvou, Cristo nos chamou soberanamente de Lodebar, e é isso que deve mover os nossos corações todos os dias, e especialmente em cada domingo, quando nós somos reunidos solenemente para render a Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o tributo. Nós devemos ser gratos. A gratidão, ela revela a nossa maturidade. Muitas vezes nós confundimos maturidade com conhecimento. O conhecimento é importante, mas o conhecimento que a Escritura apresenta para nós, ele deve ser funcional, transformador. Ele deve nos levar a uma condição de profunda gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós. A segunda coisa que nós percebemos aqui é que o pacto de Cristo nos trouxe provisão. Olha aí o versículo 9, por favor, até a parte A do versículo 11. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Assim como Davi proveu para Mefibosete, assim Cristo provê para os seus conforme as suas necessidades. Em Cristo, meus queridos irmãos, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para a jornada. Quando nós olhamos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Cristo nos dá tudo o que necessitamos, não tudo o que queremos. Ele é o nosso provedor. Ele cuida das nossas necessidades. Por isso, meu querido irmão, confie no Senhor.
porque Ele sabe das suas reais necessidades. O nosso grande problema é que muitas vezes nós estipulamos um padrão de necessidade que não é o padrão de Deus de necessidades para nós. Estipulamos coisas como necessárias e muitas vezes nos encontramos ansiosos, descontentes e desanimados, porque dizemos: só serei feliz, só serei realizado se eu tiver isso. Quando na verdade, Cristo é o nosso dono, Cristo é o nosso Rei, e Ele sabe o que realmente nós precisamos. Por isso, meu querido irmão, confie no Senhor, descanse no Senhor. A sua maior necessidade não é de um relacionamento, a sua maior necessidade não é de um emprego. Eu não estou dizendo que essas coisas não são necessárias, eu apenas estou te lembrando nesta noite, estas coisas não são maiores do que Cristo. Cristo é tudo para nós. A terceira coisa que o pacto de Cristo traz para nós, o pacto de Cristo nos traz uma nova família. Olha aí a parte B do versículo 11, por favor. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Versículo 12 e 13. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Que história maravilhosa. Anteriormente, alguém esquecido, desprezado, agora acolhido. E não só acolhido e perdoado, mas adotado pela fidelidade pactual do rei. Assim aconteceu com cada um de nós. Por causa da fidelidade do rei ao pacto, hoje nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. Nós temos uma família. Veja, meus queridos irmãos, Mefibosete não era mais alguém estranho, mas alguém que era tratado como um dos filhos do rei. Você consegue imaginar essa cena? Nós não sabemos como Mefibosete ele se apresentava no café da manhã, no almoço e no jantar. Será que Mefibosete era carregado? Será que Mefibosete chegava mancando? Uma coisa era certa: o lugar dele estava separado à mesa do rei. Agora Mefibosete não era apenas um servo do rei. Mefibosete, ele era tratado como filho do rei. Ele tinha ali uma família. Nós também temos uma família em Cristo. Da mesma forma que Mefibosete foi chamado soberanamente de Lodebar, nós fomos chamados também de um lugar desprezível, e não apenas chamados, nós fomos introduzidos à comunhão do rei. Nós podemos nos assentar à mesa, a despeito das nossas debilidades. E é muito interessante como o texto termina: ele era coxo de ambos os pés. Mefibosete não foi curado do seu problema. E da mesma forma, nós ainda hoje temos que lidar com as chagas do pecado. Mefibosete certamente olhava para a sua condição e percebia que todas aquelas coisas eram fruto somente da bondade do rei, uma bondade soberana, uma bondade graciosa, porque ele não tinha nada para oferecer ao rei. Quando nós olhamos para o nosso pecado, quando nós olhamos para as nossas limitações, nós precisamos, meus queridos irmãos, lembrar disso. É a graça de Deus que nos introduz à comunhão com o rei. Mefibosete era aleijado de ambos os pés, o pecado nos aleijou, nós somos limitados, mas podemos, pela graça de Deus, nos assentar à mesa com o rei. E olha que interessante, no versículo 12, de uma maneira muito sutil, a palavra de Deus diz: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica.
E aqui não é forçar a barra, porque todos os benefícios que vieram sobre Mefibosete recaíram sobre o seu filho. Essas são as consequências do pacto. As bênçãos que recaem sobre nós alcançam também a nossa descendência. Que maravilha, meus queridos irmãos. Desfrutamos de uma bênção que nós não trabalhamos, mas alguém trabalhou por nós, e esse alguém é Cristo. Por isso, não é clichê nós relembrarmos aqui que a nossa salvação, ela é por obras, não as nossas obras, mas as obras de um rei perfeito. De um rei que andou nesse mundo e cumpriu aquilo que você e eu não poderíamos cumprir. Se olhamos para nós, temos o mesmo questionamento que teve o salmista no Salmo 130. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Cristo se levanta dentre nós e diz: eu, porque eu cumpri perfeitamente. E é por isso, meus queridos irmãos, que hoje nós não apenas temos a salvação, e eu não estou diminuindo isso, nós temos perdão, mas nós temos também uma nova identidade, nós somos filhos de Deus. É como se Deus olhasse então para nós e dissesse: os teus pecados estão perdoados, mas calma aí, você vai morar comigo, na minha casa. É isso que a graça redentora de Deus proporciona para mim e para você. Por isso, seja humilde. Nós não temos qualquer possibilidade de nos orgulharmos diante dos nossos irmãos, muito menos diante de Deus. Porque tudo o que sabemos, tudo o que somos, é fruto de um pacto cumprido por um rei perfeito. Porque se dependesse de você, se dependesse de mim, nós estaríamos em Lodebar até hoje. Você não merece estar no palácio real, mas o Senhor te chamou por pura graça. Por isso, meu querido irmão, nunca se glorie pelo fato de saber alguma coisa, nunca se glorie por qualquer coisa, porque tudo aquilo que você sabe é fruto da graça bendita do Senhor. Eu quero ainda explorar uma parte interessante na história de Mefibosete, que mostra que esta redenção que o alcançou, esta redenção que nos alcança, deve nos levar a devotar os nossos corações a Cristo. É muito interessante, eu peço que você vá lá para o capítulo 16, e eu peço que você olhe o versículo 3 e o versículo 4, porque ele vai mostrar que Ziba engana Davi e tenta prejudicar Mefibosete. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. A situação aqui era aquela situação quando Davi estava fugindo do seu próprio filho Absalão. E ele então pergunta: cadê Mefibosete? E qual é a resposta de Ziba? Ele está na expectativa de ter a restituição de todo o seu reino. Quando nós olhamos o capítulo 19, do verso 24 ao verso 30, nós temos o reencontro do rei com Mefibosete. Versículo 24: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo.
Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque ainda falas dos teus negócios, resolvo que repartas com Ziba as terras. Olha a resposta de Mefibosete. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Você consegue perceber a devoção deste homem? E aqui, por favor, eu não quero trazer um sermão exemplarista, mas apenas apontar para a realidade que deve inundar os nossos corações. Era como se Mefibosete estivesse dizendo: meu rei, o Senhor voltou, e isso basta. Eu não estou preocupado com os meus bens, eu não estou preocupado com as coisas que ocorreram, porque o Senhor voltou, agora estamos em paz. Mefibosete entende, diante daquela situação, mesmo sofrendo injustiça por parte de Ziba, aquele a quem a sua alma havia se apegado, aquele a quem o seu coração havia se apegado, estava ali, e isso era suficiente. Ah, meus queridos irmãos, Cristo é suficiente para nós, e essa tem que ser a nossa resposta. Essa tem que ser a nossa atitude. Cristo não nos salva simplesmente para prover perdão, mas para colocar o nosso coração no lugar certo. Cristo deve ser a fonte do nosso contentamento, a fonte da nossa alegria. Você deve ser contente em Cristo. Mas as nossas murmurações, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, que tanto dominam os nossos corações, elas revelam, elas nos lembram que nós ainda não estamos satisfeitos em Cristo. Ainda que a gente cante isso, ainda que a gente declare isso, o teu rei é a tua maior bênção, o teu rei é a tua maior riqueza. Olhamos então para o Salmo 73, versículo 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que maravilha, meus queridos irmãos, é sermos salvos por um rei perfeito, que preenche os nossos dias, que alegra o nosso coração. A história de Davi aponta para um Redentor perfeito, que deu a sua vida por nós. E eu finalizo citando Calvino, quando ele diz: ele se revestiu da nossa pobreza, para transferir para nós as suas riquezas. Ele tomou para si a nossa fraqueza, para nos fortalecer com seu poder. Ele assumiu a nossa condição mortal, para dessa maneira dar-nos a imortalidade. Ele desceu à terra, para elevar-nos ao céu. É interessante quando Mefibosete está diante do rei, e nós vimos a postura de Mefibosete. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Assim se sentia Mefibosete. Assim, meus queridos irmãos, Cristo se fez por amor a nós. Ele foi desprezado, ele foi maltratado, ele foi tratado como um cão morto, para que hoje você e eu tenhamos vida, vida em seu nome. Que privilégio, nesse início de noite, sermos lembrados das preciosas riquezas e bênçãos que temos do pacto estabelecido pelo Rei. Que Deus fortaleça a sua vida, e que aquilo que ouvimos aqui nessa tarde, nessa noite, transforme o nosso coração, e que possamos caminhar a cada dia cheios
do Senhor para a sua própria glória.